Gente, quanta honra! Hoje eu estou tão feliz e, claro, em poder compartilhar todo esse conhecimento, essa bagagem. Eu estou aqui com o Rogério Vale. Olha só, ele é escritor, mentor, palestrante e atualmente ele desenvolveu um método tão maravilhoso que ele mesmo vai contar para vocês aí de casa. Um pouquinho até mesmo dessa bagagem, como que fez ele se tornar hoje Rogério Vale, especialista comportamental. E, inclusive, ele tem mais de 20 mil vidas treinadas com o seu método em 4 continentes. E CEO da editora Chave Mestra. Tudo bem, Rogério? Tudo ótimo, Flávia. Satisfação estar aqui com você. Que delícia poder, nossa, ter hoje a sua presença aqui, o seu conhecimento. Eu quero que você conte, olha, eu li aí um pouquinho a história do Rogério, 22 anos, uma Sim. sanfona. Conta pra gente, como que foi todo esse processo, essa bagagem para ser Rogério Vale hoje? Claro. Interessante já introduzir dizendo que todo mundo tem uma história e Sim. a sua história ela merece ser honrada. Você merece trazer tudo que você aprendeu ao longo da sua vida para que isso sirva de bagagem e conteúdo para que você possa dar os novos passos da sua vida. Partindo desse princípio que todos nós temos o poder de se reinventar, foi isso que aconteceu comigo. Eu vivi 22 anos no meio artístico. Dos meus 13 aos 35 anos, eu vivi tudo que um ser humano pode viver dentro de um meio artístico. Uau! Eu era sanfoneiro, Sanfoneiro, viu, cantor, gente? Cantor também? 6 discos gravados, 3 DVDs, contrato com Uau! grande gravadora internacional em Portugal. Que legal, Tinha uma carreira com 10 anos fazendo shows na Europa. Eu vivi lá 10 anos da minha vida. Então, durante 22 anos, eu me apresentava em várias cidades do Brasil, em 12 países da Europa. Uau. Então, tinha uma carreira já consolidada no meio artístico, e eu digo que dentro desse processo de 22 anos, eu vivi tudo que o meio artístico poderia proporcionar para um ser humano, Sim. do luxo ao lixo. E era questões de segundos, Flávia. Eu não sei se quem está nos assistindo conhece, pode imaginar como é o meio artístico de uma pessoa que está ali naquele momento de transição entre uma carreira mediana e uma carreira de sucesso. Ela passa por várias questões. Então, imagina, hoje à noite eu estava fazendo um show em São Petersburgo, na Rússia, e amanhã de manhã eu estava voltando para o Brasil para tocar de graça em barzinho. No outro dia eu era contratado para fazer um show na Inglaterra, ganhando bem. No outro dia eu já estava por minha conta própria na Inglaterra e sem condições nem de me hospedar. Então, tipo assim, era um caos e vários conflitos emocionais. Vamos dizer, totalmente. Né, isso bagunça a vida de qualquer pessoa emocionalmente, que estava buscando ali um crescimento, várias coisas acontecendo, e eu não sabia como dar os próximos passos. Sim, a continuidade, né, Exatamente. Da vida ali. O interessante é que quando chegou nesse momento da minha vida, com 35 anos, depois de viver 22 anos no meio artístico, e eu não culpo o meio artístico, era a forma que eu me posicionava nesse meio, mediante o que eu tinha de bagagem, as minhas atitudes, o meu comportamento, o meu mindset, né, a minha mentalidade, a forma que eu estava inserido naquele meio. Porque o meio artístico em si é maravilhoso. Então era a forma que eu estava lá que não estava dando certo para mim. Resultado disso, com 35 anos de idade, eu devia 7 agiotas, eu devia quase $500 mil nos bancos, que eu era cartão de créditos, imagina, era né? Tudo, né? Até para poder investir na minha carreira artística. Então eu atropelava, eu fazia e os seus investimentos errados, acreditava em pessoas, eu me colocava como vítima nos processos. Então, coisas que foram depois que eu fui desenvolver outras habilidades, que eu fui perceber, mapear tudo aquilo. Na realidade, eu vivia todas as consequências negativas daquilo que eu não conhecia.
Então, Olha. eu pagava um preço muito grande. Chegou o momento que eu devia esses 7 agiotas e quando eu parava para estruturar o meu financeiro, o meu faturamento com todas essas viagens, os shows, os investimentos, o pagamento de toda uma folha da minha banda, né? Eu cheguei a ter equipe com 12 pessoas. Então, tipo assim, toda uma folha mensal, toda uma logística, marketing, divulgações. Quando eu via, eu só ganhava, de fato, no meu bolso, R$ 1.500. Nossa, É, quase nada, né? quase nada. Então, como é que eu iria Sobreviver. superar aquelas inadimplências ou sair daquele buraco, daquele abismo? Por causa daquela questão financeira, eu vivia emocionalmente numa situação conturbada completamente, inclusive no meu relacionamento. Eu sou casado há 20 anos, então Olha. a minha esposa, É ela porque começa a passou gerar brigas, né? A totalmente. dificuldade financeira, seja ela em qualquer situação, Uhum. gera conflitos com a esposa, com os filhos, Sim, com os familiares, internos, 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 principalmente. principalmente porque eu fui perdendo ao longo do E o tempo. homem se sente. Totalmente, totalmente. A gente fala sobre a energia masculina Aham, completamente ferida nessa altura. Então, inclusive, o medo de ousar diante de algumas oportunidades boas tá. já estava assim muito presente. Uhum. Eu era uma pessoa que já estava com muito medo de dar os próximos passos. Diante de tantas coisas que já tinham sido erradas, Aham. eu não conseguia mais dar os passos até para as coisas certas. Olha, para você ver, porque você não tinha visão. Você já Exatamente. já estava perdido, Já estava né, perdido. Rogério? E aí, o ser humano perdido, ele exatamente entra num estado de confusão mental, aonde mesmo diante de situações maravilhosas que acontecem, eu já entrava com desconfiança e já pensando que iria perder. E o resultado era o quê? Perder. Perder. Olha, e parece. Você acha que isso é. Desculpa, só a gente mudar um pouquinho o assunto, só que você falou de perder. Você acha que a mente ela tem esse poder Tem, de você pensar? Ou no caso, tem. você falou, eu vou perder. E Sim. na situação chegar a perder. Existe uma coisa que existem várias linhas de desenvolvimento pessoal, Aham. várias linhas de desenvolvimento humano. Mas o único ponto de convergência em todas elas e em todos os continentes, em qualquer cultura, é que Tá. nós somos resultado do que pensamos. Uau! Isso é muito importante nós sabemos para você aí de casa, para você ver que às vezes nós estamos tristes, Sim, aí a gente não vê perspectiva, parece que tudo perdeu a cor, né? sim. E muitas pessoas, até a gente estava conversando sobre a pandemia, empresas que chegaram à falência, e tem tudo a ver com o que você falou Tudo a agora. ver, tudo a ver. E tudo vem exatamente de algumas condições comportamentais, das atitudes que eu estava Sim, fazendo, gerava exatamente pensamentos ruins com relação ao futuro. e sua esposa Logo, ali. comigo o tempo todo. Eu logo sentia coisas ruins também e vivia essa consequência. Ela superou tudo isso ao meu lado, me dando todo o suporte, Legal. mas, claro, como ser humano, ela também já não acreditava mais Poderia que reverter. poderia reverter, e ela dizia para eu, de repente, ver outras coisas para fazer, mas eu não acreditava mais em mim, então eu dizia para ela, o que você quer que eu faça? Quer que eu aprenda uma nova profissão agora, com 35 anos de idade? Eu não sei fazer outra coisa da minha vida. Eu só sei tocar acordeon. E eu me condicionava a viver aquilo Aquilo. e até então não acreditava que eu era capaz de me reinventar. Então eu vivia Legal. exatamente esse caos Sim. quando literalmente eu pedi ajuda. Quando eu me vi diante de uma situação como essa, eu cheguei num momento que eu considero como o meu fundo do poço, e cada um tem o seu, né? Cada Sim, um sabe onde o sapato aperta. com certeza. Então, eu vivi o meu fundo do poço naquele momento e eu disse, cheguei num ponto que eu não consigo mais. Eu já estava desmaiando na fila do supermercado. Chegando normal, 35 anos de idade, Sim. imagina. Ou seja, na flor da idade, né? Jovem, gente, Jovem. 35 E anos. eu ficava assim em pé e de repente eu desmaiava. Chegou um momento que quando aconteceu isso algumas vezes, uma das vezes quando eu acordei estava no hospital. Nossa. Então o médico falou, olha, você sobreviveu por pouco, certo? Uhum. Mostraram para mim uma foto da perna de uma mulher que estava na frente, na fila, que absolveu
todo o impacto da minha queda. Então ficou um roxo na perna dela e graças a isso eu não bati com a cabeça no chão. Bati com a cabeça na perna dela. Então foi um apagão. E ninguém sabia o que era. Fiz todos os exames, fiz tudo. O médico disse, olha, só pode ser, ele não precisou, mas ele disse, só pode ser algo emocional. Porque os seus exames não condizem com a sua idade, com a sua condição. Então você precisa ver urgente alguma forma de pedir ajuda. E eu levei muito a sério isso e pedi ajuda. Na altura eu tinha um empresário no meio artístico e eu pedi para ele me ajudar e me matricular num treinamento de inteligência emocional. Uau! Aí foi onde tudo começou. Foi aí onde tudo começou. Eu mergulhei de cabeça. Ou seja, só para vocês entenderem, ele foi buscar ajuda, mas aí depois... Porque até buscar ajuda, eu tinha tentado várias outras formas sozinho. Por arrogância, por prepotência, por me julgar que era capaz sozinho de dar uma volta, de encontrar alguma outra forma de fazer. Tá. Ou então, simplesmente, como é muito comum a gente ver, quem está passando pelo problema não acredita que o problema é ela. Ele pensa que o problema são ou externos, os outros, ou externos, ou situações como crise, como o meio artístico não é bom, o meio musical está passando por uma crise, isso. Os empresários... Sempre buscando qualquer coisa externa. Desculpa, né? Para ele mesmo. Interessante que isso blinda, ou seja, anula você de se posicionar para um crescimento. Sim, para você se auto-sabota, né? Auto-sabota. Interessante, a autossabotagem, você falou sobre autossabotagem, eu lembrei agora da cena clássica do que quer dizer a autossabotagem, né? Porque esse termo vem lá da Revolução Industrial, Sim. Quando para parar uma máquina, o colaborador ele pegava uma bota de madeira e ele jogava na engrenagem da máquina para ela parar de produzir. Até que eles descansavam um pouco, depois voltavam novamente. Lembra que não tinha o botão de liga e desliga na máquina. Então, a autossabotagem vem daí. É um autossabote, ou seja, jogar a bota de madeira dentro da engrenagem para ela parar um pouco e depois tirava com um bastão para poder a máquina girar novamente. E é o que acontece conosco. Então, eu me sabotava fazendo exatamente isso, contando uma história que o problema não era eu. Era o outro. Sim. Na realidade, era uma falta de humildade incrível. Hoje eu percebo... As pessoas, a maioria, né? Sim. Hoje eu percebo o quanto que isso me travou, porque eu percebi isso, Flávia. É interessante a gente comentar e rever um pouco, porque contando para você, eu lembro de alguns detalhes. Sim. Em 2014, 3 anos antes do meu ponto de inflexão, como diz Flávio Augusto, né? O ponto de virada, 3 anos antes, eu já tinha percebido que estava algo errado, que tinha algo errado. E que poderia ser eu. Mas aí eu disse não. Neguei. É porque a gente reluta, né? Relutei 3 anos. Ou seja, eu poderia, de certa forma, ter acelerado o meu processo. Mas eu me auto-sabotei. Me enganando e dizendo que era tudo... Foi levando no automático. No automático. E com o que eu sabia também, né? Ou seja, eu não tinha muito argumento, muitas formas de superar os desafios. Então, o que eu tinha na mão, eu usava. Tem um pressuposto da programação neurolinguística que ninguém faz nada pensando em fazer o mal. Todos buscamos o tempo todo fazer algo positivo. Até quem não faz. Na cabeça da pessoa, com os recursos que ela tem, ela está fazendo da melhor maneira. E era o que eu fazia. Sendo que cada vez eu me afundava mais. Então, todo ano eu entrava com um novo agiota, com uma nova forma de buscar recursos para fazer com que eu tivesse sucesso. Sim. Dentro desse processo, em 2017, eu consegui essa ajuda no sentido de me colocar para fazer, de fato, um treinamento de inteligência emocional. O que eu queria? Aprender a dar inteligência às minhas emoções. Isso mudou minha vida. Uau! E aí foi quando você se encontrou, não só pelo fato hoje de você buscar a ajuda que você realmente precisava, mas hoje você se tornou Rogério Vale, que inclusive oferece hoje um método maravilhoso. Eu queria que você contasse esse método também. Sim.
Claro que para criar esse método foi algo que eu fui juntando elementos de vários mentores, de vários treinamentos. Né, Rogério? Exato. O que eu precisei fazer? Eu precisei me afastar completamente da versão que eu vivia, que estava me levando ao resultado que eu estava tendo. Então, o resultado negativo, que eu não queria mais a minha vida e sabia que ali era o fundo do poço, não quis mais. Tá. Então, quando existe esse ponto, que é o ponto que do basta... enxergou. Dá basta. Sim. Dei um basta. Você vai falar, eu quero mudar a minha vida. Vou mudar a minha vida. Não é nem quero mudar, Flávia. Porque muitas pessoas querem mudar, mas ela não decidiu. Você pode até querer, mas não decidiu que aquilo é seu. E quando você decide é diferente. Aí você vai em função daquilo. Tá. Certo? Então eu vou mudar a minha vida. Eu vou mudar a minha vida. Quando eu disse que eu vou mudar a minha vida, aí eu comecei uma imersão. Existem algumas formas do ser humano aprender. Uma das formas é através de uma repetição. E essa repetição, ela precisa vir acompanhada de uma intensidade. Então eu repeti de forma intensa inúmeras horas de treinamentos comportamentais, fiz programação neurolinguística, várias formações de coaching, uma atrás da outra. Então, sou muito grato a todos os mentores que passaram pela minha jornada. Então, durante todos esses anos, de 2017 para cá, eu vivo ainda hoje uma completa imersão. Eu não paro de aprender. De aprender. Exatamente. Né? Os americanos falam sobre o lifelong learning, que é exatamente esse eterno aprendiz. Isso é ótimo. Né? Então, sempre em constante aprendizado, né? Sempre em constante aprendizado, porque eu sei que aquele Rogerinho do acordeon, antes de 2017, ainda está aqui. Ele ainda está aqui, ó. Tá só, se eu afastar um pouquinho aqui, ele sai. Porque eu vivi esse Rogerinho do acordeon durante 35 anos da minha vida. Mas eu decidi reconstruir a minha vida com outros comportamentos, com outros hábitos, com nova mentalidade, né? A renovação da mente, trocando alguns códigos que já não faziam mais parte do que eu queria viver nas novas etapas, no novo ciclo, no novo aprendizado. Então eu comecei a me aprofundar cada vez mais e ali eu comecei a perceber que o que eu tinha de conteúdo, eu também poderia ajudar outras pessoas. Sim, o compartilhar, né? Compartilhar. Porque, inevitavelmente, quando você sai do fundo do poço, o que acontece? Imagina, metaforicamente falando, né? Quando você sai do fundo do poço, você aparece. Você volta a aparecer. Imagina, você está aqui submerso. Quando você sai do fundo do poço, você aparece. E passa a ser visto, nem que seja só sua cabeça. Você começa a ser visto por outras pessoas que não já estavam vendo você como um ponto de apoio. Entendi. Então, o fato de eu estar aqui do lado de fora, do fundo do poço, começando a sair, algumas pessoas já me perguntavam como é que você está fazendo, como é que você fez. E aí eu poderia ajudar aquela pessoa com o pouco que eu tinha. Entendi, olha que legal. E aí eu ia, na medida que eu ia saindo cada vez mais do fundo do poço, mais você ia compartilhando. Mais eu ia sendo notado por mais pessoas. E mais pessoas poderiam agora me pedir ajuda. E eu ia compartilhando. O que eu ia descobrindo, eu ia compartilhando. Sim. E naturalmente foi criado um método. O que é um método? Às vezes as pessoas pensam que é algo muito, muito, sei lá, de outro mundo, se fazer um método. Não. É um alienígena. É uma receita, Flávia, é uma forma de fazer. Existe um processo para que você consiga criar novas etapas na sua construção, ou seja, degraus que você vai subindo ao longo do processo de evolução, de desenvolvimento pessoal, certo? Então, cada etapa dessa, se você mapear de uma forma, constitui-se um método. Então, eu tenho uma forma de fazer, um outro colega, um outro treinador comportamental pode ter uma outra forma de te conduzir, mas não deixa de ser o resultado levar para o mesmo caminho. É o crescimento, o desenvolvimento pessoal. E hoje o seu método consiste no quê? Consiste em desenvolvimento pessoal e profissional. Eu acredito, defendo a metodologia que não tem como você viver uma vida de sucesso sem você se desenvolver como pessoa. Sim, verdade. Então, automaticamente, para os resultados positivos do seu trabalho, da sua vida profissional acontecer, você precisa se desenvolver como pessoa.
Para você se desenvolver como pessoa, existem algumas habilidades que precisam ser treinadas. Habilidades de vida, habilidades da inteligência emocional. Como, por exemplo, a empatia, como, por exemplo, a superação, Sim. a resiliência, a superação. De você, a constância. Flexibilidade. Então, existem algumas habilidades, como liderança, comunicação, que são fundamentais, são comuns a todos aqueles que, se desenvolver isso, conseguem o sucesso. E o que é o sucesso? Algo completamente relativo. Todo mundo que está agora em casa tem uma percepção do que é sucesso para você. Mas, inevitavelmente, o que é sucesso para você, se você desenvolver essas habilidades de vida, você alcança o sucesso. Independente do que seja sucesso para você. Sucesso para mim é uma coisa, sucesso para Flávia é outra, sim, sim. E assim por diante. Porém, essas habilidades de vida desenvolvidas, inevitavelmente você alcança seu sucesso. E aí eu chamo esse programa, né, um programa de desenvolvimento pessoal e profissional de Hora de Avançar, que era exatamente o que eu queria lá atrás, em 2017, e não conseguia. Então, é o Hora de Avançar. Eu quero avançar. Quero ir para frente. Então, tudo que eu fiz que me fez avançar e hoje está onde estou, é exatamente o que eu ensino hoje às pessoas. Que legal. E, inclusive, por todo esse conhecimento, o Rogério, além desse método que ajudou não só ele e mais de 20 mil pessoas aí, ele lançou até mesmo 2 livros pela editora, a editora Chave Mestra. O Coach como Estilo de Vida, que inclusive eu ganhei. Essa é uma coletânea, são vários profissionais do desenvolvimento humano. Aí tem psicólogos, terapeutas, aí tem master coaches de várias instituições que nós unimos nesse livro, nessa obra, onde eu escrevo o prefácio com muito prazer, com muito orgulho. E aí a gente pôde juntar exatamente um time de profissionais que compartilha desse ideal do coaching, né, que é uma metodologia de aceleração de resultados, comprovada no mundo inteiro, por grandes CEOs do mundo inteiro, por grandes líderes do governo, do esporte, atletas olímpicos, empresários e pessoas que buscam performar em qualquer área, procuram o coaching há muitos anos, principalmente desde a década de 70 para cá. É muito difundido no mundo inteiro. Pena que no Brasil houve uma certa banalização, até por alguns mal profissionais, que você sabe que em qualquer área é normal ter, mas nós juntamos exatamente uma seleção de grandes coaches, grandes terapeutas, grandes profissionais para falar sobre o coach como estilo de vida. Muito mais do que uma metodologia científica que leva uma pessoa de um ponto A para um ponto B, como é que eu trago isso para viver isso no meu dia a dia? Que legal. Né? Então, fazer parte da sua vida. Parte um pouco dessa mesma ideia que eu tive e vários outros têm de o que serviu para mim, o que foi legal para minha vida. Que de repente pode servir para você. Perfeitamente. E me fala uma coisa, esse é o legado. Pense como uma figura de transição. Então, imagina que esse profissional que tem um conteúdo tão rico, que pode compartilhar com outras pessoas, ele é uma figura de transição. Sim. Porque, na medida que eu me conecto com a Flávia, e a Flávia tem algumas questões, e eu encontro, você no caso, encontra em mim um ponto de apoio, e através desse nosso contato, sua vida muda de curso, é uma figura de transição. Eu fui uma figura de transição na sua vida. Então, na realidade, o treinador comportamental, o especialista comportamental, ele é uma figura de transição, ou deveria ser, na vida das pessoas. Para fazer essas modificações que a gente precisa, né? E aí, se você pensa dessa forma, que você pode ser um agente de transformação, uma figura de transição, naturalmente você amplia o seu legado. Todos nós deixamos um legado. Sim. Seja ele só para os nossos familiares, seja ele para os nossos familiares, amigos, seja ele familiares, amigos, cidade, estado, país, mundo, depende. Como é que eu amplio esse legado? Sendo uma figura de transição na vida do maior número de pessoas possível. Então, Legado é exatamente um livro que eu desenvolvi, também convidei
vários treinadores comportamentais. Legal. Nesse aqui, todos são meus mentorados, estão comigo numa jornada de desenvolvimento. Que Todos são legal. treinadores, né? Sim. Psicólogos, neurocientistas, coaches, mas são meus mentorados. Porque nós, Olha. quando começamos a ter vários resultados dentro dessa área, Aham. eu comecei também a montar uma escola de treinar esses coaches a performar. E aí o Olha. legado é a reunião de todos eles. Foi o primeiro livro da nossa editora. Olha que legal, gente, é o legado. E me fala uma coisa, eu gostaria de falar muitas outras coisas, sabe? Mas eu vou trazer o Rogério de novo aqui, porque Com eu certeza, amo esses estou aqui assuntos sempre que você precisar. e acho super importante. Sim. E as pessoas, às vezes, precisam ter esse momento de conhecimento, de saber a hora certa. Igual você falou que eu vou mudar a minha vida, Uhum. né? É o acreditar novamente, porque muitas pessoas se perdem e perdem dignidade, perde seu valor, perde Sem tudo dúvidas. e fica perdido. Eu gostaria que você falasse como que faz para quem quiser tanto comprar o seu livro Uhum. ou fazer o seu método, fazer um curso com você, enfim. Maravilha. Hoje, para quem está em São Paulo ou para quem pode vir de outros estados, outras cidades, para a capital, nós temos a nossa sede em Alphaville, nosso centro de treinamento, né, o nosso grupo educacional é lá, Uhum. no Shopping Tamboré. Que legal, Então, fácil acesso, gente. Shopping fácil Tamboré. acesso na Castelo Branco, Uhum. na rodovia Castelo Branco. Então, você pode entrar em contato com a editora Chave Mestra, Tá. através do Instagram ou do nosso site, Perfeito. e comunicar que você quer fazer um dos nossos treinamentos. Legal. Aí o nosso comercial vai entrar em contato com você, vai pegar na sua mão e vai te ajudar para que você possa fazer ou a formação de coaching, que nós estamos com a turma agora em setembro. Ai, que legal. Exato, você pode se tornar um especialista coach. comportamental, Legal. um coach de sucesso, uma pessoa que entende dos perfis comportamentais e pode ajudar pessoas Sim. como uma profissão. Ótimo. E também você pode usar os programas que nós já temos disponíveis para você se desenvolver como ser humano. Uau, que sensacional. Gente, Rogério Vale, amei. Obrigado, Flávia. Amei, muito obrigada. Eu vou ler, faço questão de ler os livros aqui, e depois até compartilhar com o pessoal de casa para falar o que eu achei, trazê-lo Muito novamente, falar, olha, eu amei aquele lá, aquela parte, sabe? Isso. E deixa Isso é um seu prazer. contato, seu WhatsApp, suas redes sociais, seu site. Tudo bem. 11 91 302 2010. Esse é o nosso WhatsApp. Pode entrar em contato que eu e minha equipe vamos estar dando todo o suporte que você precise. E, claro, o nosso Instagram, que também é uma forma muito interessante da gente estar no dia a dia conectado, é o @RogérioValeOficial. Oficial. Rogério Vale Oficial. Muito obrigada, Obrigado, Rogério. Flávio. Um prazer. Adorei compartilhar esses 22 anos de sanfona. E hoje, palestrante, coach, mestre. Sensacional, né? A vida da gente não só muda, transforma, né? Todos nós temos o poder de se reinventar. Com certeza, é isso mesmo. Eu quero agradecer mais uma vez. Obrigado. E na sua tarde está sempre de portas abertas, viu, Rogério? Gratidão. Obrigada. Gente, continua aí, viu? Que eu volto logo, logo.